Muito bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo de abertura do mercado europeu. Os mercados asiáticos reagiram em baixa, com o retomar então das tarifas de Trump, a decisão que foi então feita pelo Tribunal de Apelação. A incerteza então com as tarifas de Trump continua, portanto, à medida que as batalhas jurídicas se intensificam. Mas para já as medidas foram restabelecidas e o Presidente criticou os juízes do Tribunal Comercial nas redes sociais. E, portanto, para já as negociações comerciais com a China enfrentam um impasse. As conversações estão paralisadas e intensificaram-se ainda mais depois de Washington impor restrições esta semana à exportação de gás, etano e butano para a China, enquanto Pequim também criticou os controles sobre os semicondutores. E, portanto, a atividade industrial também na China contraiu pelo segundo mês consecutivo, em maio, isto de acordo com uma sondagem da Reuters, com o PMI oficial previsto para 49,5, que será então divulgado no sábado. Olhando para os índices, portanto, são asiática negativa e depois acabou por recuperar, portanto, fechou aqui de forma mista, com alguns índices a negociar ainda assim em terreno positivo, como é o caso do Japão, com o mercado então a aumentar aqui as expectativas de um aumento das taxas de juros pelo Banco do Japão no mês de julho, uma vez que a inflação continua historicamente alta. E na Europa o sentimento para já positivo, com também os futuros americanos a perspectivarem uma abertura praticamente flat no dia de hoje. Para já tivemos também a reunião de Trump entre Powell e Trump na Casa Branca. Não houve aqui nenhuma mudança de política monetária, com o presidente da Fed a enfatizar aqui a independência então do Banco Central. Apesar de Trump ter dito a Powell que estava a cometer um erro ao não reduzir as taxas, citando então a desvantagem económica em relação à China e outros países, mas em comunicado a Fed referiu que as decisões serão baseadas em análises económicas e não em análises políticas. E também notícia de que Musk prepara a saída então do DOGE, portanto do departamento responsável pelos cortes e eficiência governamental. Portanto, uma decisão algo controversa, portanto, fará então um discurso no Salão Oval, marcado para hoje, então, às 13h30. Olhando para o calendário económico, hoje teremos aqui, então, além dos dados no Japão, que foram durante a madrugada, a taxa de desemprego a sair na linha com o esperado, o índice de preços no consumidor saiu acima do esperado nos 3,6, portanto, reforça aqui, então, o sentimento de que o Banco do Japão poderá aumentar as taxas já na próxima reunião. E também aqui os dados na Austrália das vendas a retalho que saíram negativos. Depois teremos aqui os dados de inflação alemã às 3 da tarde e os dados então os mais importantes de hoje, o PCE, que é o indicador de inflação preferido da Fed, mas além disso vários dados também como o PIB no Canadá, o Chicago PMI e também os dados da Universidade de Michigan às 15 horas referentes ao mês de maio. Olhando para os mercados, portanto, o Nasdaq está aqui numa situação interessante, portanto, reparem que ontem fez aqui uma vela de inversão, a vela diária, mas hoje parece estar aqui a reagir para já ligeiramente em alta, aqui nesta linha de tendência de longo prazo, que vem de cá atrás, que leva já aqui 4 pontos de toque. Vamos ver se conseguirá reagir aqui em alta nesta zona, ou se pelo contrário irá quebrar esta linha, o que poderá aqui ditar um movimento de queda no Nasdaq. Também aqui o S&P 500 também reagiu em baixa no dia de ontem. Reparem, também deixar aqui uma vela diária com bastante pressão vendedora e a mostrar rejeição aqui nesta zona. E também para já aqui a consolidar. Dow Jones a mesma coisa, portanto reagiu em baixo e está agora a recuperar ligeiramente. E a mesma coisa para o Russell 2000, depois do forte movimento de queda registado no dia de ontem. Como tal, aqui o VIX recuperou um pouco e está novamente aqui próximo dos 20 pontos. Os mercados europeus estão para já aqui um bocadinho imunes a esta questão dos tribunais nos Estados Unidos, portanto continuam a subir, o DAX muito forte esta manhã, a dirigir-se para os máximos históricos. Também aqui o IBEX bastante forte, reparem também que quebrou
esta linha de tendência descendente de curto prazo. E temos ainda aqui esta linha de tendência ascendente de médio prazo, que ainda não foi quebrada e que poderá ser aqui o próximo target de curto prazo para o IBEX. Também o CAC aqui a consolidar, a recuperar um bocadinho. O FTSE recupera também um pouco. E a mesma coisa para o Eurostock 50. Olhando para o mercado de commodities. Começando pela energia, o petróleo aqui a recuperar um pouco no dia de hoje. Recordar que 8 membros da OPEP+, se reúnem no sábado, com os analistas a prever então um aumento da produção que poderá exceder os aumentos anteriores, neste caso de 411 mil barris por dia. O banco JP Morgan já previu então que os preços caiam até à zona dos $50 no final do ano, à medida então que o excedente global aumenta para 2,2 milhões de barris por dia, apesar do Memorial Day ter aqui motivado e ter havido aqui um aumento maior por parte de viagens e, portanto, do lado da procura nos Estados Unidos. A expansão global mensal fica a 250 mil barris por dia, abaixo daquilo que seria expectável. E, portanto, o petróleo, a nível fundamental, continua aqui pressionado. Hoje está a recuperar um pouco. Eventualmente vamos ver se quebra, então, aqui esta zona importante dos $60. Se isso acontecer, poderá levar aqui o petróleo a cair. Depois, o gás natural, depois de quebrar aqui este range, continua a consolidar. Sinceramente, não me parece muito interessante. Eventualmente poderá aqui ainda vir fechar este gap que deixou em aberto devido ao rollover. Não foi um gap de mercado, foi aqui um rollover. Mas reparem também que se projetarmos este range no ponto de breakout, dá praticamente aqui um fecho do gap. Portanto, poderá cair aqui um pouco mais, mas está bastante desinteressante. O ouro ontem validou então na vela diária este que parecia ser um padrão de cabeça e ombros, bastante perfeito até. Portanto, aqui tínhamos aqui o ombro esquerdo, a cabeça e o ombro direito. Invalidou por completo esse padrão ao fechar acima da neckline a vela diária. No entanto, reparem que poderá ter aqui também ativado ou quebrado este canal em alta. Portanto, se verificar, o ouro poderá continuar então a subir. Vamos ver o que é que nos espera aqui para o ouro. Também a prata continua aqui a negociar neste triângulo que aqui temos. Enquanto não for quebrado nem em alta nem em baixa, deverá manter-se a negociar dentro destas duas linhas convergentes. Depois, outras commodities, o açúcar ontem recuperou, portanto a vela diária recuperou e parece mais uma vez a vela semanal não vai confirmar a quebra deste cabeça e ombros. Portanto, se o gráfico diário continuar aqui a mostrar recuperação, e se assim for, portanto, temos que aguardar outra vez para o mês que vem, para o mês de junho, para termos aqui uma quebra efetiva e uma quebra dos mínimos semanais da semana de 26 e também da semana de 5 de maio. O que ainda não aconteceu, portanto, ainda poderá inverter a situação no dia de hoje, mas para já aqui a recuperar. O café mantém-se bastante pressionado, portanto, continua em queda, e o milho atingiu aqui o suporte novamente. Vamos ver se quebra este suporte. Se quebrar, também poderá dar continuidade ao seu movimento de baixa. Olhando para o mercado cambial, hoje temos aqui então um dólar claramente mais forte, com o iene também bastante forte e a libra também bastante forte. O CAD também forte, como podemos ver. E do lado das mais fracas temos aqui no dia de hoje o AUD e também o euro e o NZD. Aqui voltar então aqui a olhar para o mercado cambial, para o dólar index, que recupera um pouco para a zona dos 99,50. Euro-dólar para já em tendência de queda, com o dólar a recuperar. O cable também aqui a cair um pouco. E a mesma coisa para o AUD e o NZD contra o dólar, uma vez que são as moedas mais fracas no dia de hoje. Temos também aqui um iene bastante forte, portanto, euro-iene e libra-iene a caírem. Dólar-iene mantém-se aqui mais ou menos lateral e o dólar-franco suíço está a consolidar, portanto, já quebrou aqui este canal, conforme já havíamos referido. Acredito que possa continuar a cair. Por último, no mercado de criptomoedas, também aqui um cenário de alguma incerteza. A Bitcoin cai, no entanto, dos seus máximos, está neste momento nos 105 mil. Bem, por hoje é tudo. Ficamos então por aqui. Um bom fim de semana a todos. Voltamos então na próxima segunda-feira.